Oi, oi, tudo bem? Olha, que prazer, que alegria, que satisfação estar com vocês em mais um programa da segunda temporada do Fala da Cara. Já não esquece de entrar aí no YouTube, tá? Do Portal Onda Sul, se inscrever no nosso canal e, claro, ativar as notificações para não perder um programa nosso, porque aqui a gente recebe pessoas muito especiais, que o que mais tem é história para contar. E hoje vamos juntos falar com ela, que é digital influencer, ela que é mãe, trabalha com culinária, tem uma história de vida de superação maravilhosa. Josimara Amaral, muito bem-vinda, Jo, é um prazer te receber. Esse encontro nosso foi adiado, porque já era para ter te recebido bem antes. Imagina, eu que agradeço, e assim, é uma honra de verdade, e você sabe do meu carinho por você, que não é de hoje, né? Não é de hoje, a gente já faz muito tempo. Desde a escola. Tempo demais. Lá da Rafaela pra trás, Sim, desde lá do Colégio lá em casa. E eu, inclusive, amo vocês todos. Mas, Jo, me conta primeiro quem é a Josimara Amaral, mas eu não quero saber assim da pessoa. O nome, esse nome Josimara é um nome diferente. Sim. E bota diferente nisso. Na verdade, eu sou a caçula de 5 irmãos, né? E todos têm um nome diferente. E o meu é o melhorzinho. Ai, meu Deus, quais são os outros? Que curiosa. Sim. Meu pai e minha mãe quis colocar os nomes dos filhos, tipo assim, tudo com a mesma letra, J, né? Adoro. Aí começou pela Jacinta, Jailson, Jacir. Pulei um. Jacinta, Jacilva, Jacir e Josimara. Gente. Então o meu ainda é Jô, né? Que não sei o quê. Agora, o Amaral é sobrenome do meu marido, né? Que eu brinco com ele, que eu posso largar dele, porque é meu nome artístico, né? Agora, vai então, continuar, meu bem. Não devolvo. Já bateu a estrela que esse nome agora vai continuar até agora o final. É minha marca, Josimara. Adoro. E esse é muito interessante, todos os nomes com a letra J. Os seus pais também têm a letra J? Sua mãe e seu pai ou não? Só meu pai. Meu pai é José e a minha mãe Maria. Gente, o que será que deu nesses dois, né? Mas assim, é que na verdade, antigamente, eles usavam muito isso, né? Tanto que na família do meu pai, acho que quase todos os irmãos dele, os filhos são assim, com alguma letra, entendeu? Com alguma inicial. Josimara, embora hoje você participe da vida de Carmo do Rio Claro, você na verdade é natural de Campinas, né? Região de São Paulo. Sim. Como era a sua vida em Campinas? Era bastante agitada, caótica ou era tranquila? Não, assim, é que eu sou de Campinas, na verdade, hoje eu sou muito mais mineira, porque já tem mais tempo aqui do que lá, né? Então eu casei com 20 anos. Então, até os meus 20 anos eu vivi lá. Mas assim, trabalhava, estudava. Comecei a trabalhar com 12 anos de idade. Nova. Na verdade, não era nem pela uma questão de necessidade, porque naquela época, né? Nossa, olha eu falando naquela época. Mas enfim, né? Naquela época era normal criança trabalhar, sabe? E o dia que eu resolvi que eu ia trabalhar, eu peguei um classificado de jornal, olhei, liguei, marquei as entrevistas e arrumei meu primeiro emprego. Numa farmácia homeopática. Então, comecei desde aí a trabalhar e não parei até casar. Então, quer dizer, não foi muito tempo, né? Que dos 12 aos 20 foram 8 anos. Mas aí eu casei com uma pessoa de Ilicínia, né? Natural de Ilicínia, e vim para Ilicínia. Mas como você conheceu essa pessoa de Ilicínia aí em Campinas? Como foi esse encontro? Na verdade, assim, a família dos meus pais é de Boa Esperança, né? Que é perto de Ilicínia. Um lugar lindo, inclusive. E através de um primo meu, né, esse primo acabou fazendo amizade com meu cunhado, foi passear em Campinas e nessa ida deles eles resolveram morar lá, né? E aí a minha sogra, né, foi uma vez visitá-los lá e me conheceu e falou assim, olha, quando você for na casa dos seus avós, vai até em Ilicínia que eu tenho 2 filhas, que são mais ou menos da sua idade. E como eu já trabalhava, isso eu já tinha meus 15 anos, né? Então eu pedi para minha mãe, falei, mãe, quando a gente for lá em Boa Esperança, a gente pode ir eu posso ir até Ilicínia, né? Ela falou, pode, porque minha mãe conheceu, aquela coisa, sabia que era família, de gente boa. Mas eu fui com essa intenção de conhecer as meninas, né? Sim. Aí eu já sabia que o Rafael existia, tá? Eu não o conhecia pessoalmente, mas eu já sabia da existência dele. Só que assim, até então, eu lembro dos irmãos, o pessoal falava assim que ele era muito arteiro, que não sei o quê, porque eu tinha 15, ele é 2 anos e pouquinho mais velho que eu. Aí, no que eu vim conhecer Ilicínia, eu conheci. Só que nisso, a gente não começou a namorar, a gente só se conheceu e demorou, tipo assim, uns 3 anos, que aí a partir de Demorou bastante, hein, sim, gente? aí a partir daí eu comecei a frequentar Ilicínia, porque na minha cabeça,
que vinha de uma cidade grande, onde tudo era muito perigoso, nada podia, Com sabe? certeza. Aí eu vendo aquela liberdade de cidade pequena, eu falava, é isso que eu quero pra minha vida. Ai, é isso. Vou virar interiorana. Eu quero isso, eu vou vir morar nesse lugar aqui, independente de relacionamento ou não, eu imaginava isso. E aí a gente acabou, né, vinha, ficava, aquela coisa, mas não tinha um relacionamento ainda assim, assumido. Aí quando foi em 1995, aí eu peguei, não, agora não dá, né? Agora a gente vai namorar, não vai, porque 3 anos já. Ou vai ou racha. Aí em 97 eu fiquei noiva, em 98 eu casei. Gente, com 20 anos, não aconselho ninguém, tá, gente? Pelo amor de Deus, não aconselho. Se você pudesse hoje visitar o seu passado e falar com a antiga Josemara lá com 20 anos de idade, você ia segurar um pouco mais a onda e casar um pouco mais velha? Sem sombras de mais dúvidas. velha não gosto de falar isso, vou corrigir, Sim, mais sem madura. Sombra. Porque eu costumo dizer muito assim, eu não me arrependo de ter casado. Eu me arrependo de ter casado muito jovem. Porque pela ânsia da juventude, né, e essa loucura, achava que mudar de cidade ia mudar de vida, né? Só que eu esqueci que a gente tem que pensar no futuro, né? Então aí eu parei de estudar, eu só completei o ensino médio, né? E em ensino nessa época, por mais que eu quisesse, se eu fosse solteira, ok, mas casada era muito grande a dificuldade para você estudar. Não tinha essas coisas igual hoje, faculdade à distância, não existia isso. Então, eu realmente abdiquei da minha vida, eu virei outra pessoa para viver a vida do meu marido. No sentido assim que eu digo, né? De estar ali naquela realidade dele, né? De esposa mesmo. Nunca fui obrigada a nada, mas era a minha realidade. Eu não tinha nem outra opção, sabe? Até que ele veio pro Carmo, né? O que é um outro salto na vida de vocês. Sim. E como foi essa transição? Então, ele já trabalhava com manutenção, ele tinha vindo fazer um serviço aqui no Carmo, aí ele foi convidado por uma pessoa para vir trabalhar aqui. Como ele trabalhava por conta, eu achava assim, nossa, que bacana, ele vai arrumar um trabalho agora, registrado, né? Vai ser melhor pra gente, né? E eu tinha as crianças já pequenas, né? Tinha as 2 meninas. Ah, já tinha já as suas 2 filhas. Ah, eu já tinha. Nesse momento de transição entre Licínia para Carmo do Rio Claro. Eu casei com 20, com 22 eu tive a Rafaela. E eu tive a Maria Fernanda com 25. Certo, entendi. Né? E eu quis arrumar minha primeira filha. Porque como eu cheguei em Licínia, só voltando um pouquinho atrás, e eu comecei a me sentir muito sozinha, apesar de que eu tive muito apoio, como eu te disse, né, do pessoal da cidade, da família do meu marido, que assim, eu dou muito certo com a família do meu marido, eu até falo que é a minha família, na verdade, pela convivência, né? Então, assim, eu tive muito apoio. Mas a Rafaela, eu quis porque eu achava na minha cabeça que eu arrumando um filho, eu ia ter uma companhia. Mas eu esqueci que filho era problema. Tipo assim, que não ia ser solução. Que filho é bom, mas dá trabalho. Na verdade, eu não sabia, né? Você vai saber com a experiência. Aí, quando ela nasceu, teve toda a alegria, foi muito planejada, foi muito desejada. Mas aí começou a vir, né, acontecer as coisas. Aí eu tive depressão. Quais coisas aconteceram nesse período que te desenvolveu esse quadro de depressão? Tipo assim, a depressão começou desde o parto, né? Que eu tive um parto um pouco complicado. E eu não sabia que era depressão. E depois lidar mesmo, né, nesse processo. Até aceitar, até descobrir que era depressão. Porque não era uma coisa comum de se falar como é hoje em dia, né? Então, até eu entender e descobrir que era uma depressão, levou um tempinho. E foi muito difícil. Inclusive, uma coisa que eu acho muito interessante, vou até te parabenizar aqui, eu dei uma olhada no seu Instagram, como eu adoro olhar essas receitas, mas esse é assunto para daqui a pouco, e vi que você publicou há um tempo atrás, no seu feed mesmo lá, contando um pouco a respeito desse quadro de depressão e esse desenvolvimento com a ansiedade também que você desenvolveu consequentemente. Você chegou a pesar 50 quilos. Na verdade, quando eu casei, eu pesava 50 quilos. Aí você emagreceu mais. Não, aí eu engordei, né? Aí depois da questão do parto, tudo, eu emagreci de novo. Eu cortei cabelo porque eu não tinha coragem de pentear o cabelo. Foi assim, foi um estado profundo mesmo. Eu falei que eu fui no fundo do poço e voltei. E eu voltei por ela, sabe? Eu voltei por ela porque eu quis a minha filha, eu planejei, como eu disse, né? E por mais que a médica, né, depois no tratamento me falou dessa questão, né, que eu não estava, na verdade, maduro o suficiente para ser mãe. Porque para ser mãe, não importa se você tem 16, não importa se você tem 20, 30, 40. Você tem que estar emocionalmente pronta, né? E às vezes você não está. E eu não estava emocionalmente pronta para ser mãe. E aí eu planejei achando que ia cobrir ali um buraco, né? E eu sofria muito por isso. Porque eu falo, gente, ela não tem culpa de nada, entendeu? Ela não pediu para vir ao mundo, né? E ela foi muito desejada. Então foi um processo muito difícil.
Aí no qual, com tratamento adequado, né, eu consegui sair, mas isso demorou quase um ano. É o que eu ia te perguntar agora, quando você teve esse start a ponto de saber que você não aguentava mais sozinha, que precisava de um apoio psicológico? Na verdade, foi uma vizinha minha que detectou que eu tava com depressão. Ela te olhou, ela fez um check-up e falou, ela essa falou, moça precisa de ajuda. Tem uma coisa diferente aí, né? Eu cheguei nela um dia e falei pra ela assim que eu tava sentindo uma coisa que eu não sabia explicar o que que era e que eu tava com muita vontade de ir embora e deixar minha filha, que eu não sabia explicar. Aí eu falei assim pra ela, eu só queria um remédio que eu pudesse tomar, como um remédio de dor de cabeça, que você toma e some, né? Aí ela pegou, percebeu que tinha alguma coisa ali que não estava muito certo, ela pediu para me acalmar, pegou minha menina, mandou voltar para casa. E ela foi até meu marido nesse dia para conversar com ele, para falar, olha, tem alguma coisa que não está certa aí. Aí ele, eu acredito que ele já estava percebendo também, né? Aí ele ligou para minha família e a minha mãe veio me buscar para ir para Campinas fazer um tratamento, né? Passar no médico e tal. Só que eu não queria ir, porque além da depressão, eu tinha síndrome do pânico junto. Eu tinha medo de morrer num acidente, eu tinha medo de chuva. Tudo aconteceu junto. Tudo junto. Então eu pensava assim, gente, como que eu vou lá em Campinas de carro? Eu não vou chegar lá viva, né? Mas acabou que eles me convenceram, eu entrei no carro, fui, foi a melhor coisa que eu fiz, né? Aí lá eu passei primeiro por uma psicóloga e depois ela percebeu que eu realmente precisava passar na psiquiatra, precisava tomar remédio. E aí foi quebrando aqueles conceitos, sabe? De que depressão é só coisa de louco, que é louco que precisa passar em psiquiatra, inclusive, né? acho horrível esse posicionamento. Sim, é muito falta de estudar, Mas né? eu acho que é falta de conhecimento mesmo, sabe? Até você passar, né, pela situação. E aí eu passei pela psiquiatra, comecei com a medicação, tudo. Demorou para acertar, porque é uma coisa muito importante você falar isso. Gente, não desista. Às vezes você vai no médico, passa, né, e acha que não vai resolver e começa a desanimar, mas é um tempo. É o que eu falo, depressão é uma coisa que é igual uma diabetes. Depois que você desenvolve, ela tem só manutenção, você, sabe? Ela não tem, ela fala, não tem cura. Até porque nem todos os dias são iguais, né? Sim, a gente pode estar ótima hoje conversando aqui e amanhã você acordar com algum pressentimento, ou acordar mal e ficar mal por isso. Aí você tem que começar a saber lidar com isso, né? Como é que você vai lidar? Aí eu fui, aí com o tratamento começou a melhorar, né? E aonde que eu entendi, aí então realmente depois de um tempo olhando para trás, tudo que eu tinha passado e falo assim, gente, eu falo que eu sou vencedora, sabe? Eu até me emociono porque, imagina, uma menina de 22, 23 anos, sozinha ali, e eu agradeço muito os meus vizinhos da época, sabe? Que me ajudaram demais, inclusive essa, né, que percebeu, e as outras também, que estavam ali sempre me apoiando, sabe? Me ajudando. Eu acho que até isso, depois que eu estranhei vir pro Carmo, sabe? Porque eu tinha essa rede de apoios lá. Quando eu falo sozinha sem família, sem mãe. Mas eu tinha essa rede de apoio. Aí, voltando à questão dessa proposta, né? Dele ter mudado pra cá. Então, as meninas já tinham uma idade, já tinha passado. Aí veio minha segunda filha, que foi completamente diferente. Não foi planejada, mas assim, foi uma gravidez mais tranquila, foi um parto mais tranquilo. Eu achei que ia ser muito difícil, né? Porque eu tinha outra, não, ocorreu tudo bem. A Rafaela me ajudava demais com ela. Então, assim, foi muito tranquilo. Nossa, foi uma delícia. Foi a melhor época, eu falo. Da Maria Fernanda e a Rafaela pequenininha, e isso estando aqui no Carmo já? Não, lá em Licínia. Ainda lá? Lá em Licínia. Aí, com a Rafaela, 5 anos, ela tinha acabado de entrar na escolinha, né? No prézinho. E a Maria Fernanda, com 2 anos e meio, surgiu essa proposta da gente vir pra cá. O Rafael já tinha vindo fazer um serviço. Aí, essa pessoa propôs ele vir trabalhar. Eu achando, como eu disse, que era um trabalho que ia ser registrado, né? Nossa, super apoiei, falei, vamos, né? Porque esse negócio de trabalhar por conta, ele ficava muito fora, sabe? Ele tinha que ir para cidades fora. E eu tinha que ficar sozinha com as meninas, né? E para mim, era tudo muito novo. E era tudo muito novo. Eu tava me descobrindo cada dia, né? Sim. Aí tá, viemos aqui. Só que quando chegou aqui não era nada daquilo, né? Era uma outra realidade. Aí, mas ele já estava aqui, ele encarou o negócio, começou a trabalhar no fundo da cooperativa, e aonde nasceu a Agrimax, que é a empresa dele hoje. E isso também te afetou quando você chegou na esperança de ser algo diferente e levou, digamos que esse balde de água fria? Sim, porque quando eu cheguei aqui, né, que a gente sempre, eu penso assim, Paulo, toda mudança a gente sempre imagina que vai ser para melhor. Claro. Né? É mudança, então vai ser para melhor. Porém, quando eu cheguei aqui,
Não foi um balde de água fria, não, foi um caminhão-pipa, sabe? Ai, meu Deus. Eu falei assim, gente, foi muito diferente do que eu estava imaginando, né? Primeiro que eu não me identifiquei com a cidade. Apesar de eu achar o Carmo uma cidade linda e maravilhosa. Por que não? Não sei, eu acho que é pela essa questão das pessoas mesmo, sabe? Eu acho que eu pensava assim, que eu vindo pra cá, na minha cabeça, eu ia ter a mesma receptividade que eu tive lá em Licínia. As pessoas dificultaram um pouco esse acesso para te conhecer. Dificultaram. Eu tive muita dificuldade. E tipo assim, de encontrar a minha tribo. Na verdade, eu encontrei até hoje, né? Porque eu acho que também eu nem tenho tribo. A verdade é essa. Mas assim, no começo foi muito difícil. Muito. Porque pensa, a pessoa que fala mais que a boca. Chega aqui até você explicar... Filha de quem você é, né? Quem é você? Toda essa questão tradicional. Sabe? E eu não sabia muito o que falar, né? Então... E eu ia para as portas de escola, sempre levei minhas meninas na escola, sabe? Tentando fazer amizade com as pessoas. Lógico que eu fiz sim, mas foi difícil. Então, eu senti de novo, isso depois de... A Rafaela já estava com 5 anos, então a minha depressão foi pós-parto. Ela já, depois de 5 anos, eu comecei a ter uma recaída. Porém, essa recaída, ela foi muito pior. É o que eu perguntaria agora. Ela foi pior do que a primeira? Você ficou mais frustrada? Nossa, aí foi muito tenso, sabe? Muito tenso. Porque aí, diferente da primeira vez, eu não tinha os pensamentos que eu tinha dessa segunda. Aí, dessa segunda vez, eu tinha pensamentos suicidas, sabe? Eu via corda onde não existia. A minha sorte é que eu encontrei uma médica em Varginha, que era muito boa, e ela, assim, deu todo o apoio, né, pra mim, e também pro meu marido, na época, que também ficou doente ao mesmo tempo. Sim. E ela falava pra mim, enquanto você tiver a razão, você não vai fazer nada, você não pode perder a razão. Porque ninguém comete suicídio, ninguém tira a própria vida por nada, gente. Isso aí, é frescura. Tomem atenção às pessoas que falam sobre suicídio. Tome atenção sobre isso, que isso é muito sério, Porque eu vivi isso, eu sei o que é você falar sobre isso e as pessoas pegarem e falar assim, imagina, é coisa da sua cabeça, é bobeira. E não era, gente, eu não queria sentir aquilo, mas eu sentia. E você falava para as pessoas a respeito do que você sentia? Falava. Eu tive, por exemplo, uma situação que ela me passou uma medicação e a medicação fez efeito contrário. E ela falava muito isso, olha, a medicação ela não vai te curar, não põe isso na sua cabeça. Porém, você tem que se sentir bem desde o início, né? Você tem que se sentir bem desde o início. E aí eu tomava a medicação, passava tipo 20 minutos, meia hora, eu tinha crises. Mas assim, era coisas absurdas, eu ficar correndo, por isso que eu tava louca, sabe? E aí o meu marido, percebendo aquilo que não estava normal, ligou pra ela, falou, olha, tá acontecendo um fenômeno aqui que é muito normal. Ela toma um remédio, passa um tempo, era a reação do remédio. Entendi. Aí ela trocou, e nessa troca, né, de medicação, eu comecei a melhorar, né? Porque quando você acerta, e você, né, quer também melhorar, porque a depressão tem muito isso também, né? Você tem que querer, você tem que buscar, a gente tem que aceitar ajuda, né? Entender que você precisa de ajuda. E como eu já tinha passado da primeira vez, eu não queria ficar daquele jeito, e veio tão forte dessa segunda vez, tudo que eu queria é que aquilo ali melhorasse, né? Que passasse. Porém, eu fazia o quê? 6 meses que eu estava aqui no Carmo, tinha toda essa dificuldade de me acostumar, né? A gente chegava sexta-feira, a gente ia para Ilicínia, a gente não ficava aqui. Foi 6 meses, os 6 meses indo todos os finais de semana para Ilicínia, e era estrada de terra, sabe? Aí, ou seja, tudo estava difícil. Tudo assim, parece que colaborando contra, e sabe? Você havia comentado aqui durante a entrevista que seu marido, nesse processo da segunda vez que você desenvolveu a depressão, ele também adoeceu. E as suas filhas? Como ficava essa relação, você, seu marido e suas filhas, dentro desse contexto? Você sentia que elas também, embora muito novas, também percebiam essa mudança de comportamento? A Maria Fernanda nem tanto, mas a Rafaela sim, a Rafaela sofreu muito. Porque ela falava assim, com 5 anos de idade, né? Ela falava assim... Eu lembro dela ajoelhar, vendo eu em crise, e pedir para Papai do Céu me curar, sabe? E curar eu e o pai. E assim, quando nisso tudo eu não aguentei, sabe? E eu só entendia que para mim melhorar, porque ele teve, diferente de mim, uma síndrome do pânico. Então ele sofreu muito também, e ele não conseguia acertar a medicação,
né? E ele precisava trabalhar, ele tinha uma família, né? Crianças pequenas dentro de casa. E um dos medos dele na síndrome do pânico era de machucar a gente. Pra você ter uma ideia, chegou um ponto que na minha casa as facas não tinham pontas. Eles tiravam todas. Porque assim, todas as doenças que são psicológicas, ela fica aqui, né, na tua cabeça e você tem muito medo. Porque são coisas absurdas que passam na sua cabeça. Então ele tirou as pontas de faca e ele falava assim, nossa, eu tenho muito medo de acontecer alguma coisa e eu de repente ter um surto e machucar vocês. Aí é onde eu tomei a decisão, quando eu melhorei, assim, que eu não estava 100%, mas eu percebia que eu estava andando, né, para essa melhora com a medicação, de ir um dia numa consulta da médica e nessa consulta eu falei para a médica, falei, doutora Vivian, eu tô com uma ideia na minha cabeça. Porque assim, eu tô melhor, as minhas meninas estão pequenas, o Rafael não melhora. Se ele não melhora, e assim, o que mais machuca ele, o que eu vejo que ele sofre muito é essa questão com a gente, e se eu ficar longe? Eu falo, como assim? Eu tô pensando de voltar pra Ilicínia, mas na verdade, eu já queria isso. Você queria ir embora já. Era também um motivo. Um desejo seu. Eu já queria voltar. Aí eu me surpreendi quando ela concordou que seria uma boa ideia, entendeu? Aí eu voltei pra Ilicínia. Só que eu voltei sozinha e ele continuou trabalhando aqui. Aí ele ia no meio da semana, só que era muito difícil, porque era estrada de terra. Chovia muito naquela época, mas não sei se as coisas mudaram, né, há 17, 18 anos atrás, mas chovia muito, mas ele ia. A gente tinha um carro, era uma Paraty, que a gente até apelidou ela de acerola, né, ela era da cor de uma acerola. E eu falei, gente, essa acerola tem histórias, porque o que ela subiu e desceu essas estradas... A acerola é firme, acerola. Aí, e final de semana, né? Aí às vezes não dava pra ir por algum motivo ou outro, até que ele virou pra mim e falou assim, Mara, não dá, você tem que voltar. Só que nisso a Rafaela falava pra mim que não ia voltar, porque ela falava assim, foi lá que vocês pegaram a doença. Então você vê o quanto isso mexeu com ela? Sim. Foi lá que vocês pegaram a doença. E ela tinha só 5 anos de idade, né? Só que aí ele falava assim, não tá, eu trabalho aqui, como é que vai fazer? Aí ele nos trouxe aqui em dezembro, e era época de Natal, e eu lembro que a praça tinha sido muito bem enfeitada nesse ano, e estava muito bonito. E a gente não conhecia o Carmo, na verdade, porque nesses 6 meses que eu tinha ficado aqui, a gente ia pra Ilicínia. Durante a semana ele trabalhava, né? Aí eu falei, ele falou assim, olha como tá bonito, que não sei o quê. Ele levou a gente lá no aterro, né? Assim, foi mostrar um pouco da cidade. Sim. Aí eu falei, tá, eu vou voltar. Vou tentar. Porque eu tinha muito medo de passar por aquilo tudo de novo. Eu levei praticamente 6 meses para trazer minhas coisas de volta. Eu fui trazendo aos poucos. Você foi bem segura, né? Sim, porque eu falava assim, se tudo der errado, a casinha que eu volta. moro tá lá, né? Sim. E aí, como eu disse, ele já tinha começado com a empresa aqui, começou a trabalhar lá no fundo da cooperativa. E nisso ele começou a correr muito atrás, correu bastante. Aí saiu uns terrenos ali no Distrito Industrial, ele foi lá e construiu um barracão. E começou a empresa ali, né? E aí cada vez mais se amarrando à cidade. Aí minhas filhas, também pequenininha, indo pra escola, fazendo as amizades delas, que é normal na escola. Pra né? elas foi mais tranquilo? Muito mais. As minhas filhas amam o Carmo, pra você ter uma ideia. Elas amam, elas sempre saem e querem voltar. Né? Moram fora, mas a casa delas é o Carmo. Imagina, Ilicínia. É engraçado, né? Campinas, não, Nada. é Carmo. Gosto de Carmo. Sim, elas gostam daqui. E passou os anos, tudo foi dando certo à medida do possível. Mas até então a Josimara Amaral era a esposa e a mãe. Sim. Quando a Josimara Amaral apareceu? Josimara Amaral apareceu quando ela precisou se encontrar, sabe? Ela precisava de uma identidade dela. Você tava de saco cheio? Tava. Nossa, eu falava assim, meu Deus do céu, agora chega, um pouco de mim agora, né? Eu vivi tanto pelos meus filhos, não me arrependo disso em nenhum momento, mas foi muito tempo, assim, dedicado. E veio o Miguel nisso, que é carmelitano. Mas assim, mais experiente, né? Mais madura. E eu falei, não preciso ficar tão, né? Assim, essa mãe, essa coisa. Cercando o menino. Sim, porque eu tenho assim, muita consciência de que o meu papel como mãe eu executei com maestria. Ah, com certeza. Sabe? Eu, como amigo da Rafa, que é a mais velha, que eu conheço há mais tempo,
E te vendo na escola, como a gente começou a entrevista dizendo, também tenho certeza de Não, falar. eu falo assim, super mãezona. Sim, que não só das suas filhas, mas dos amigos delas Sim. também. É até uma polêmica isso, porque às vezes elas nem é tão felizes com isso, sabe, as meninas. Elas não aceitam isso bem? Não. Ciumentas? Não, são ciumentas, mas não Eu tô comigo, passada. com os amigos. Com os amigos. Tipo assim, ai mãe, por que você tá aqui, entendeu? Olha só! Mas assim, eu sempre tive isso, sabe, no sentido de tipo assim, se eu trazer pra cá, você saber com quem teus filhos andam, com quem eles estão, gente, não tem coisa melhor. Que é melhor do que você sentar na mesa? Né? Os meninos vão lá pra casa, os amigos vão lá pra casa, senta, aí eu cozinho, Dessa tenho gente, liberdade. né? Tenho gente pra cozinhar. Elas não curtem muito, não. Eu vou ser sincera, mas eu não tô nem aí também, não importa, não. Elas têm que gostar de tudo, não. Tem uma ideia, pra você ter uma ideia, elas vão às vezes pra fora, eles vão em casa me visitar, entendeu? Ai, que ótimo. E o Rafael aceitou isso muito bem também, sabe? No começo foi muito difícil pra ele. Quando eu mostrei pra ele assim, nossa, Rafael, é importante a gente estar perto, que não sei o quê, porque às vezes ele falava assim, você pensa que você tem 15 anos. Você pensa que você só tem... ele pensar que tem também, fica tudo certo, não, viu, aí Rafael? eu brincava com ele assim, tudo bem. Ele fala assim que eu tinha na idade de 15 e você de 80. Tá tudo certo, né? Cada um na sua idade mental. Sim, mas tipo assim, foi... Eu acho que, como eu disse, né? Josimara Amaral surgiu nessa encheção de saco, sim. E quando na terapia, eu com a minha psicóloga, gente, eu gosto de enfatizar isso, porque é ela que me ajudou, sabe? E ela falou, Josimara, você precisa se encontrar. Você precisa largar de ser a Josimara do Rafael, a Josimara mãe da Rafaela, a Josimara mãe da Maria Fernanda e do Miguel. Chega, né? Chega. Aí, pandemia, eu conheci a Cleia Amaral. Gente, a Cleia não é minha irmã, tá? O Amaral dela é do marido dela, e o meu é meu. E somos pessoas distintas, diferentes, tá? Somos só amigas. Deixar isso bem claro pra vocês, né? Porque tem algumas polêmicas por causa do nome, né? A Cleia viu meu Instagram, eu comecei a seguir ela, ela começou a me seguir. A gente um dia conversou pela internet e ela falou pra mim, Josimara, por que você não começa a postar? Nossa, eu vi que seu Instagram tem umas receitas, que não sei o quê. E aí eu pensei assim, por que não? Mas eu acho que eu tenho vergonha. Depois eu pensei, gente, meio vergonha de que eu não tenho vergonha. Sabe? Fiquei num dilema ali, porque na verdade eu tava insegura. Super expansiva, vergonha do quê? Aí, falei, é só pegar uma câmera e fingir que eu tô falando, tudo bem. Comecei, mas sem pretensão. Só que aí eu descobri que com isso, na verdade eu comecei e eu peguei e fiz um propósito pra mim. Que seria um canal de ajuda. Sabe? Que ali eu queria que servisse para alguma coisa. Que fosse para ensinar alguém a fazer um arroz, mas sabe? Mas eu queria ser útil para alguém, para alguma coisa. Então eu comecei com as receitas, eu fui muito bem aceita e também comecei a falar um pouco de mim, ali sobre mim, né? E eu percebi que falar sobre mim, falar sobre as minhas fraquezas, sobre essas coisas que eu passei, na verdade, eu não estava me expondo, porque eu tinha medo de falar sobre, mas eu falei assim, gente, quando eu falei pela primeira vez, tipo assim, olha, hoje eu acordei ansiosa, né? Hoje eu acordei com isso, não ter vergonha de falar sobre o que eu estava sentindo, e que dessa forma eu estava ajudando muitas pessoas que muitas das vezes nem sabem o que é que está sentindo, porque eu passei por isso, entendeu? Eu falei, nossa, olha aqui, então por que não mostrar a Josimara realmente como ela é, sem filtros. Gente, vocês vão me ver lá, eu acordo descabelada, bom dia! É assim, sabe? Essa sou eu, sem máscara, sem nada. E aí foi fluindo, aí eu me encontrei. Josimara Amaral. E quando você teve esse momento seu que você falou, meu Deus, eu consegui. Sabe quando? Eu me contei. Quando foi? Quando as pessoas começaram a me parar na rua, sabe? E falaram, nossa, eu vi uma receita tua. Ou então, às vezes, meu marido chegava em casa, ou minha filha chegava e falava assim, nossa, alguém perguntou sobre você. Aí eu entendi que não era sobre mais meu filho, sobre a minha filha, era sobre mim, gente. Aquilo ali foi libertador. Foi libertador, sabe? Eu falei assim, foi uma coisa que, demorou. Mas também tudo tem teu tempo, né? Eu acredito muito nisso. Como eu disse, eu vivi isso com os meus filhos, não me arrependo. Escolhi ser dona de casa também. Meu marido nunca me proibiu de trabalhar, nada disso. Eu até poderia estar lá com ele, ele até me cobra isso, entendeu? Por que não estar lá ajudando ele, né? Mas como eu sou uma pessoa
que eu me julgo ser do povo e eu gosto de gente, então um lugar fechado para mim não serve. Então, o Instagram me trouxe isso. Eu estou perto das pessoas, né? Fazendo o que você Fazendo gosta. o que eu gosto, que eu amo cozinhar, gente. E aí, eu tava até te contando, gente, eu não sei cozinhar como vocês imaginam. Olha, te juro por Deus, ela me contou isso aqui no off, eu fiquei assim, sem entender nada. Até me achei parecida, porque eu não sei fazer nada. Aí quando ela falou que ela não sabe cozinhar de tudo, eu falei, gente, nem eu. Então eu tenho chance na vida ainda. É só você ir pesquisar, correr atrás, né? E tudo que você faz ali no seu Instagram, da parte do culinária, é algo que você então pesquisou, foi interesse? Você não tinha, assim, o feeling? Ah, já fiz 1 milhão de vezes, vou fazer agora. Claro que eu acho que a gente tem aptidões na vida, assim, que você vai se identificando mais. Eu, por exemplo, eu gosto muito mais de cozinhar e não gosto de limpar a casa. Então, vocês nunca vão me ver mostrar, tá limpando a casa. Ah, eu não gosto nem de um nem de outro. Eu faço. Igual eu falo, gente, eu faço porque eu não tenho opção, mas não é o que eu gosto. Agora, na cozinha, eu me encontro ali, eu fico um dia inteiro, sabe? É terapia pra você, terapia, cozinha? Total. Mas melhor ainda é quando eu estou cozinhando pra alguém. E eu falo assim, essa coisa de fazer uma coisa, eu tô afim de comer uma coisa. Gente, eu prefiro comprar. Tô passada. Sim. E, Silvara, você me deixa passada. Verdade, eu sou cliente da tua avó, por exemplo. Imagina, eu vou fazer, eu que... Ah, não, agora chegou alguém na minha casa, vai vir alguém... Não é pra me mostrar, mas é pra, sabe, porque você sabe fazer isso, mas é porque eu quero que aquela pessoa se sinta amada, sabe? Ela se sinta bem recebida. E não é bem recebida no sentido assim, ai, come. Não, não gosto, eu não tenho essas frescuras. Nem que minha casa não tem mesa posta, não tem nada. Os outros vezes, às vezes, eu postando umas mesinhas, eu falei, gente, eu não tenho nada de jeito pra isso. Eu faço ali, às vezes, pra tirar uma fotinha e tal, mas não tenho essa aptidão. Mas ver uma pessoa comendo e falando assim, nossa, que gostoso. E foi pra ela, não é pelo gostoso, entendeu? É falar assim, nossa, o meu objetivo foi alcançado. Então, onde eu digo que a minha cozinha ela é afetiva. Né? Ela é afetiva porque eu gosto de pegar referências de coisas, né, do meu passado, de criança, da avó, né, de madrinha. E nesse sentido de vir abraçar. E tem dado tão certo que já são mais de 19 mil seguidores. Sim. E como que você olha pra esse número, assim, expressivo desse jeito, quando você vê aquele tanto de comentário, curtida, compartilhamento, é fácil pra você? Você caminhou pra isso, claro. Sim, então você já esperava que fosse tudo isso? Eu não esperava que fosse ser tudo isso, porque como eu disse, não começou com uma pretensão, né? Começou com uma coisa muito tranquila, né? Sem pretensão, na verdade, só ali querendo me encontrar. E hoje eu vejo isso e eu sempre falo, gente, da importância desses 19 mil, né, dessas visualizações, dessas curtidas, que as pessoas não têm noção de que como isso é importante para mim, porque se eu cheguei ali, se eu tô ali, é graças a elas, né? E elas não sabem o quanto elas me ajudaram a me reconhecer como pessoa, como uma moradora da cidade, né? A encontrar essa minha identidade que eu tive tanta dificuldade de achar, porque a sensação que eu tinha, para falar a verdade, é que eu ainda estava perdida lá em Campinas, aquela menina, entendeu? Que nesse tempo todo eu deixei de saber quem eu era, né? E aí você se reencontrar com você de novo, com o teu futuro, né? Porque lá atrás já estava escrito o que ia acontecer. Então, foi muito importante e é graças a essas pessoas, sabe? Nossa, assim, eu não tenho palavras para agradecer e o quanto isso me deixa emocionada, porque, como eu digo, a pessoa às vezes vai lá te seguir, ela te curte, às vezes as pessoas pensam assim, nossa, ela tá querendo isso. Não, não é, eu não preciso disso. No sentido, eu digo assim, para me sentir, né? Para aparecer. Mas é muito importante quando a pessoa dá uma curtida, dá um like, dá um comentário. Aquilo ali só reafirma, né? Você se encontrou. E hoje, com as suas filhas morando fora, você passa por algum processo de ansiedade, assim? No começo foi muito difícil. No começo, a Rafaela formou com 17 anos, a Maria Fernanda, no mesmo ano, foi para Varginha, com 15 anos. Então, teve sim a síndrome do ninho vazio, eu passei por isso. Mas eu tenho o Miguel, né, que eu falo assim, que o Miguel também não foi planejado, assim, e veio num momento que eu falo que Deus sabia da importância dele na minha vida. Porque, como eu sempre fui muito mãezona, então eu não ia poder ficar sem isso, né? Sem se misturar com isso. Porque na verdade, apesar de eu estar mais tranquila hoje em relação, né, essa coisa de mãe,
E ele me ajudou muito também, o Miguel, sabe? Ele me ajudou muito. Então, elas foram, sofri, porque eu tinha aquela rotina, né? Eu levava na escola, eu buscava, eu levava no curso, não sei o quê. De repente, aquilo acabou, né? E aí, foi muito, muito difícil. Primeiro, segundo... Agora... Tranquilíssimo. Elas até estranham, porque eu falo assim, não, vocês querem voltar? Tudo bem. Não, fica aí mesmo, na tua casa. Eu acostumei tanto a ficar sozinha, pra falar a verdade, só eu e ele, né? Mas é porque as meninas estão, graças a Deus, cada uma encontrando o seu caminho, né? Como eu disse, ensinei, a gente deu o nosso melhor no sentido de educação. Agora é com elas. É uma com 22 e a outra com 20 anos. Eu não posso fazer mais nada. Sim. Então, que elas voem. A gente deu educação, deu os meios, como se diz, demos a vara, agora elas que pesquem, né? Tá certíssima. Então, sou tranquila com isso. A Rafaela ficou 6 meses fora, as pessoas falavam assim, nossa, você não sofreu? Nem quase não ligava pra ela, muito pouco, eu deixava ela mais à vontade, sabe? Às vezes ela fala, ai, credo, mãe. Eu falei, não é o que você queria, você não tá feliz? Isso é o que importa. Né? Porque eu tô muito focada em mim agora, a verdade é essa, sabe? Eu agora tô mais focada em mim. E eu também tenho aprendido que as pessoas têm de mim, custei aprender, o lado que elas merecem, entendeu? Então assim, se a pessoa é legal, é bacana comigo, vai ter o meu melhor. Se não tiver, gente, vai conhecer meu pior lado também. Sinto muito, gente. Se não tiver, vai conhecer o lado ruim também, que todo mundo também tem. Porque assim, eu sofri muito com isso também, sabe? Pelo meu jeito de ser. Sempre fui muito criticada, sabe? E as pessoas se incomodavam muito, porque eu falo demais, eu me expresso demais. Eu tenho pra mim que isso é inveja, sabia? Eu porque também. todo mundo queria ser esse tipo de pessoa empoderada, que chega, se posiciona e que é bem resolvida. Eu falo assim, se eu tiver que falar, eu falo, sabe? Eu sou amiga de todos, mas também se precisar. Eu falo assim, eu não tenho inimigo, mas se precisar também, a gente vai arrumar. Enfim, eu gosto de me dar bem com as pessoas, eu procuro sempre isso, mas eu sei que nem Jesus Cristo agradou todo mundo, eu vou agradar. Então assim, ou me aceite do jeito que eu sou, mas desculpa, mas eu não vou mudar, entendeu? Só que eu demorei também entender isso. Isso também faz parte da minha identidade, dessa nova descoberta, né? De me reconhecer ali, sabe? Demorei a entender sim, porque às vezes eu sofria um pouco com essas críticas, né? Porque eu falo assim, gente, mas estou só sendo eu. Não via nada de errado naquilo, né? Aí agora é tóxico. Que seja. Então pronto. Que seja. Olha, gente, hoje o Fala na Cara tá recebendo essa entrevistada maravilhosa que é a Josimara Amaral. Não esquece de se inscrever no canal do YouTube do Portal Onda Sul, ativar as notificações. Daqui a pouco eu vou pedir pra ela passar o Instagram dela, obviamente, pra vocês, que eu tenho certeza que vai ficar todo mundo aguado. Mas a gente tá caminhando pro final. Eu sempre faço um ping-pong aqui com os nossos entrevistados. Eu jogo uma questão, você me responde com a primeira coisa que vier na sua cabeça. Pode deixar. Bora lá? Bora. Então, olha, um sonho. Ser muito feliz. Um momento. A maternidade. Uma pessoa. Deus. Algo que te faça pensar. Futuro. E o que você quer para o futuro? Ser feliz, gente. Só ser feliz. Essa foi Josimara Amaral, gente. Hoje no Fala na Cara. Linda demais. E passa as redes sociais, passa o Instagram pro povo. Então, gente, pra quem não me segue ainda, Josimara com C, tá? É um nome diferente. É underline que fala, né? O baixinho lá. Isso, underline. Eu sou crua com esse negócio de internet também, tá bom, gente? É Josimara underline Amaral 29. E tem alguma coisa para o futuro no Instagram aí? Tem alguma coisa pra surgir? Tem projetos. Tem? Sim, Ai, tenho muitos, aliás. Ai, que bom. Como eu disse, eu não sou tão assim constante como algumas pessoas, né? Porque eu não vivo 100% de Instagram. Eu tenho outras coisas, né, gente? Vocês vão descobrindo aí com o tempo. Mas pra saber tem que te seguir, né? Lógico. Adoro, então segue ela. Jô, mais uma vez, muito obrigada. Foi um prazer te receber. O prazer foi todo meu. Manda um beijão pra todo mundo da sua casa. Adoro suas sucesso, filhas. viu? Obrigada Vocês pra nós. merecem. Pra nós. Gente, a gente se encontra em outros programas aqui nesse mesmo estúdio, né? Estúdio novo, maravilhoso. Gente, tá lindo. Pra receber vocês no Fala na Cara. Um beijo e muito obrigado. Tchau, Beijo, gente. Tchau.